A pobreza é e sempre foi proposital. Se você analisar e prestar atenção como o nosso planeta é abundante em recursos, logo você percebe que ninguém poderia passar fome e ter necessidades. Se isso acontece é porque lá no passado perceberam que manter pessoas pobres, necessitadas, é uma poderosa ferramenta para fazê-los fazer o que você deveria fazer, o seu próprio trabalho. A lei de Deus nos disse que o homem viveria do suor do seu rosto, mas você vê que os verdadeiros donos do mundo são os que menos soam. Você nunca viu John Rockefeller suar para ter o que tem, muito pelo contrário, ele agia com a mente, oprimindo as pessoas, tirando a vida de um aqui, outra ali, e assim foi montando seu império. Quando ele descobria que uma terra tinha petróleo e a pessoa não queria vender a preço de banana como ele ofertava, essa pessoa acabava falecendo e ele aparecia com um documento assinado e mostrava para a viúva: olha, seu marido, pouco antes de falecer, me vendeu essa terra. Provavelmente tiraram a vida dele para roubar o dinheiro. E a viúva aceitava, sabia que não era verdade, que tinha sido eles próprios que tinham eliminado o seu esposo. Porém, vai fazer o quê se muitas das autoridades estavam no bolso desses caras? Da mesma forma, meus irmãos, eu, como moro aqui no Nordeste, eu sei o quanto a terra é rica e produtiva e me atrevo a dizer que são poucas as partes do país que é tão produtiva a terra como aqui no Nordeste. O que você planta aqui dá. Muitas vezes você não precisa nem plantar, basta chover um pouco e já nasce. Nós sabemos hoje, com os avanços da ciência, que, embora a terra seja seca, mesmo quando está seco, por baixo da terra tem muita água. E essa água poderia ser utilizada pelas pessoas. Afinal de contas, ela voltaria para a terra de novo. Ninguém vai fazer mágica e fazer com que essa água desapareça. Você consome, ela volta para a terra e fica naquele ciclo. Porém, quando o Ratinho tentou acabar com a seca do Nordeste, percebendo o óbvio, Ratinho viu que o que acontece aqui é proposital. Ele começou a construir poços artesianos, eu já falei isso para vocês aqui. E preciso repetir por causa de um ponto. Quando ele construiu esses poços artesianos, com a ajuda de empresários, inclusive do Brasil todo, ele recebeu multas pesadas, alegando que ele estava infringindo leis ambientais. Afinal de contas, se você perceber a história de cada poço que ele estava fazendo, as pessoas que estavam sendo beneficiadas eram pessoas extremamente pobres, a quais os seus coronéis, vereadores, deputados e etc., ganhavam facilmente o coração dessas pessoas, mandando o básico, água para elas. Olha, leva um caminhão-pipa para essas pessoas, cava um barreiro ali e dessa forma consegue os votos fáceis delas. É normal que em vilas, quanto mais pobres e isoladas, você veja as casas pintadas o ano todo, os anos todos, com a cara dos candidatos. Você pensa que, será que aqui é um fã-clube? Não. É assim que funciona. E esses poderosos, obviamente, usam a própria lei contra o povo. Ratinho percebeu isso e até hoje nunca mais tocou nesse assunto. Apenas alertou que isso aconteceu e por isso pararia de cavar os poços. O mesmo homem que tinha prometido acabar com a seca do Nordeste. Agora eu trago para vocês uma matéria que prova, meus irmãos, que o que acontece aqui é a mesma coisa no mundo, porque embora muitas pessoas se digam cristãs, mas não acreditam no espiritual, essas ideias saem da cabeça do próprio Satanás. Esse cara, o olho que tudo vê, que está inclusive na nota principal do mundo, que é a nota de $1, embora digam que é um grupo extinto, né? Os Iluminados. O símbolo máximo de sua seita, com os 13 degraus na pirâmide, se você contar, continua lá até os dias de hoje. Engraçado que é uma seita extinta, né? Eu peço até que você nem fale o nome, porque senão eles vão dar uma carimbada aí. Espero que eles nem dê essa carimbada aí da Wikipédia, dizendo que isso não passa de uma teoria da conspiração. A conspiração mesmo fazem eles. Então, esse olho significa o próprio Lúcifer, que está aqui desde o começo. E é da mente dele que sai todas essas ideias. Você vê como as coisas vão se encaixando e é humanamente impossível, até pela limitação de vida que cada ser humano tem. É uma coisa que transcende os séculos e cada passo vai sendo dado. É um plano diabólico. E para provar isso, um youtuber chamado MrBeast, um YouTube gringo, ele ajudou a construir 100 poços de água potável na África,
provendo assim uma fonte de água portável para pelo menos 500 mil pessoas, certo? Essa matéria chegou até mim através do nosso querido irmão Michel Abreu da Silva. Um abraço forte para ele, excelente dica, e eu agradeço muito. Esse canal é feito pela nossa união. E aqui está a imagem do rapaz. Ele é um cara rico, muito rico, né? Um país primeiro mundo. E você acha que as pessoas elogiaram ele? Você acha que as pessoas ficaram felizes com ele? Não, ele começou a ser atacado e inclusive acusado de ser racista. Por quê? Porque a palavra que disseram foi essa: é ofensivo sugerir que a África depende de ajuda, mesmo que isso seja verdade. Ou seja, disseram que era ofensivo ele ir lá, ele branco, ele rico, chegar lá na África e cavar os poços para ajudar as pessoas. Era como se ele estivesse dizendo: olha, eu preciso sair dos Estados Unidos e vim aqui para fazer uma coisa básica. Então começaram a atacá-lo, inclusive pessoas dizendo: ah, ele faz isso para se promover. Só que o cara já era bilionário. Segundo eu dei uma pesquisada aqui, esse cara, o primeiro vídeo de sucesso dele, eu não conheço, né? Mas segundo as informações é que foi um vídeo contando $1 bilhão. Quer dizer, o cara era rico. Esse foi o primeiro vídeo que bombou dele, né? Hoje ele realmente é muito famoso. E enquanto as pessoas dizem, né, que ele faz isso para se promover, eu não entendo essa promoção, já que o cara é rico. Eu mesmo já pensei, se eu tivesse condição, já pensei até em juntar com vocês aqui, né, inclusive essas ações, mais para frente eu quero fazer isso também, a gente pegar uma parte e ajudar, né, com cesta básica as pessoas. E eu filmaria para quê? Para me promover? Não, mas para incentivar outras pessoas, inclusive comuns da população que não gravam vídeo, a fazerem também, mostrar como isso ajuda de fato as pessoas, né? Para que o mundo fique melhor, basta cada um fazer um pouquinho. E aí fica sempre a interpretação de quem vê, porque o mal está nos olhos de quem vê. Você pode olhar para isso e dizer: de fato é importante mostrar para que incentive mais pessoas a fazer, que as pessoas sintam a alegria de quem é ajudado e assim passem também a praticar, né? Ver que vale a pena fazer. Não por você ter retorno, porque na verdade você não tem. Aqui está a prova, o que você tem é críticas, né? Mas sempre vai ficar à mercê de quem vê. Então ele foi atacado pela mídia, ele foi atacado por políticos, né? Dizendo que ele realmente estava humilhando o povo africano fazendo isso, né? Indo lá para se promover, indo lá para aparecer, indo lá ajudar essas pessoas que agora têm água limpa para beber. Essas pessoas, né, que assim como acontece aqui no Nordeste, a África é um retrato do Nordeste também. O Nordeste é um retrato da África, já que a África existe primeiro, segundo os especialistas, mas vamos lá. Eu vejo isso aqui acontecer. Se tem uma coisa que os coronéis daqui detestam, meus irmãos, é justamente quando alguém se mete com o povo deles. É assim que eles falam: tá se metendo com o meu povo. Meu povo não precisa da sua ajuda. Meu povo tem eu. Porque é barato, meus irmãos, manter essas pessoas assim e é cômodo, né? Mais uma vez, desobedecendo às regras de Deus, que cada homem deveria viver do suor do seu rosto. E se fosse de fato assim, meus irmãos, esse mundo era muito melhor, né? Se eu mesmo tivesse que consertar o meu carro, fazer minha casa, né? Cada um tivesse o seu pedaço de chão para trabalhar nela, eu acho que as coisas eram muito melhor, né? Nós trocaríamos coisas entre nós mesmos, mas tem que existir um império, né? Com um cabeça lá. E aí, esse mesmo YouTube, eu dando uma pesquisada aqui, ele já foi chamado de demoníaco, né? E aí eu digo: poxa, chamaram o cara de demoníaco, será que ele tem um pacto, né? Tá tudo em inglês, é um pouco difícil de encontrar informação, mas eu vi aqui que, segundo, né, as informações, ele foi chamado de demoníaco por pagar cotas, né, para pessoas pobres. Lá nos Estados Unidos não existe o SUS. E aí, ele, como tem muito dinheiro, ele foi lá e pagou a conta de um monte de gente que precisava de tratamento. Aí disseram que ele era demoníaco por fazer isso, usar a doença das pessoas para ficar mais famoso e queridinho. Então, meus irmãos, você já imagina quem é que faz esse tipo de coisa, né? Sempre quem? A esquerda, meus irmãos. Nós sabemos que tanto esquerda como direita, eles servem ao mesmo sistema. Porém, meus irmãos, dizer que os dois servem da mesma forma, que os dois têm a mesma pressa, isso é um absurdo, né? Nós vemos como a esquerda é muito mais letal, como é que ela adianta muito mais esse processo e ela é muito mais prejudicial a todo cidadão de bem do que a direita, né? Então, se esse rapaz realmente faz isso para se promover, que continue fazendo, que mais pessoas também façam isso para se promover. Se você vai se promover ajudando as pessoas, tornando a vida de 500 mil pessoas, como é o caso dele,
mais digna, que essas pessoas agora não vão ter que ir atrás dos seus coronéis da vida lá na África também, que tem um monte, né? O mundo é reflexo dele próprio, né? Eles agora não precisam procurar aquele poderoso, ô meu amigo, me arrume pelo menos um baldezinho de água, e aí o cara diz, você já fez o que pra mim? Muitas vezes, meus irmãos, até na prostituição, você sabe, e aquela sua filhinha, eu gostei dela, traga ela aqui. As pessoas se submetem a isso porque não tem o básico. A gente fala de água como básico, mas é um item essencial. Fique sem beber água para você ver o que você seria capaz de se submeter. Fique sem comer para você ver o quanto é valiosa a comida que está no seu prato. Às vezes a gente acha isso fútil porque temos, né? Graças a Deus, com toda dificuldade a gente tem. Mas imagine que não tivesse, você batesse na torneira, não tem, a do teu vizinho não tem, do teu amigo lá embaixo na rua também não tem, e agora? Ah, tem um coronel ali que tem, vamos lá pedir a ele, e o cara já sabe que vocês vão pedir. Ele já espera que vocês vão lá, e ele já tem as exigências para fazer, olha, essa água é pro meu povo, você é meu povo? Ah, o cara sou, tá, mas para ser meu povo tu tem que fazer isso, isso e isso para mim. E as pessoas vão se submetendo. É por isso que isso é cômodo e por isso é que eles mantêm esse sistema de pobreza e fome no mundo inteiro, meus irmãos. A própria violência também, você vê ficando mais na cara, né, com essas tecnologias agora. Você vê Balneário Camboriú, vai usar reconhecimento de drone, foi o nosso vídeo. Baixíssima audiência porque as pessoas não estão interessadas nisso. Se eu colocar aqui que a Andressa Ura que está mostrando o bumbum ao filho, aí bomba, porque isso é muito mais importante para a população, né? Eles olharem isso e dizer, eu pelo menos não faço isso, eu sou melhor do que ela, né? De fato, a pessoa que faz aquilo é imoral, mas a questão é que essa notícia aqui, ela mexe com o nosso dia a dia, ela pode ser a resposta de por que as coisas são assim, sabe? A gente não está falando contra a pessoa ganhar o dinheiro dela, ficar rica, que todos fiquem. A questão é que a gente está falando que é justamente por isso, um comunismo misturado com um capitalismo selvagem, onde o cara quer ter só ele ter e manter os outros pobres e viver do suor dessas pessoas, sabe? É o oposto. O capitalismo mesmo deveria ser livre, né? As pessoas trabalharem e ganharem o que elas merecem por esse trabalho. Porém, é o contrário. É escravidão, pouquíssimo retorno. E você vê isso, meus irmãos. Eu fiquei de cara com o podcast que eu vi do Monark. O cara cobrando $1.500 para instalar 6 lâmpadas. Aqui no Brasil, meu amigo, você paga o dia do eletricista, né? Dependendo do eletricista, 200, 300 contos já acha caro, né? E o cara sai instalando tomada, disjuntor, o que você pediu, o cara sai fazendo ali durante o dia dele, né? E o povo acha caro. Então é isso que nos mantém pobre, a desvalorização da nossa mão de obra. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Eu só quero que vocês entendam com esse vídeo aqui que tudo que acontece, tanto de violência e a pobreza das pessoas, você vê o país como o Brasil. Nós fabricamos tanto alimento, nós temos tanto alimentos que nós exportamos para o mundo todo. Porque temos demais, a gente não dá conta de consumir. Mas ao mesmo tempo você vê pessoas, como a gente mostrou aqui, né, indo para açougue para pegar resto de carne, o lixo. Você vê as pessoas passando fome. Né? Como é que pode? Nós somos o país das águas limpas e falta água para muita gente, né? Aí você vê também como tem gente, né, que levanta a bandeira do conservador, mas na verdade é um entreguista. Tava lá o pessoal fazendo a maior força pela privatização da Sabesp, né? O pessoal, não, tem que fazer isso mesmo que é pro PT não roubar. Quer dizer, esses caras nunca vão voltar ao poder, não esperam voltar ao poder, então estão lá para quê, né? Se eles não esperam mais voltar ao poder. Porque se o problema é que a administração vai roubar, então, se eles são a administração, não iria roubar. Então o problema é a administração, não é a empresa. Como é que vende serviço essencial? Eles estão vendendo porque eles trabalham para isso, eles ganham comissões por fora para isso. Muitas vezes pelo resto da vida. Então é feito assim, né? E o povo fica dentro das idolatrias, e é por isso que eu digo a vocês, gente, vamos ver o que está sendo proposto. Vamos entender o que significa cada bandeira nesse momento e agir em cima disso. Eu tenho certeza que se um dia as coisas melhorarem aqui no país, a gente conseguir mudar esse elenco que está no Olimpo, né? Mudar aqueles caras todinho, colocar pessoas alinhadas com a suposta direita, daqui a um tempo nós precisaríamos lutar também contra essas pessoas. Porque a minha experiência, meus irmãos, nesse tempo de vida me indica, né? E vai fazer 10 anos agora, faltam poucos dias para chegar a 10 anos de canal. O que eu aprendi é que se você solta a rédea demais, seja com qual for, o bicho pega.
A própria esquerda no começo tinha umas propostas que pareciam até ser boas, mas veja o que se tornou, porque o povo deu a rédea, deixou à vontade, né? Agora a gente está se chocando assim, mas eu estava vendo umas matérias, inclusive quem me segue lá no Telegram tá na frente, né? Porque tá vendo tudo em tempo mais real. Mas eu mostrei uma matéria que não dá para botar aqui por causa do direito autoral. Eu mostrei uma matéria da Rede Podre falando dos problemas de 2008 e parece os de agora, né? Quer dizer, sempre foi assim, mas as pessoas não escutavam como escutam agora. Então o Brasil, ele sempre teve assim, descaminhado, sempre teve destrambelhado. Só que nós estamos se chocando mais porque agora entendemos melhor as coisas, por causa do discernimento que as pessoas estão tendo. Então, meus irmãos, é isso. Vocês sabem que não é fácil fazer esse tipo de vídeo, a gente é perseguido, veja como nós estamos limitados. Hoje qualquer um sabe disso. Antigamente diziam que era, não, é teoria da conspiração, né? Eu vejo outros youtubers sérios, né, fazendo brincadeira, piadinha, para poder o conteúdo continuar sendo entregue. Eu entendo, os caras não estão criticando não, mas eu respeito inclusive, né? Eu que sou otário que deveria fazer a mesma coisa. Mas eu já pensei, né, que esse canal é como se fosse a minha missão. E se também não for para eu falar de certos assuntos, você tem que evitar certos assuntos, é melhor a gente não estar aqui, não é verdade? Então eu continuo, peço que você que entende isso, compartilhe, fale desse assunto com seus amigos, é importante. E se você puder me seguir lá no Instagram, principalmente, meus irmãos, eu agradecerei demais, porque a gente está perto de bater a meta, faltam acho mais ou menos 1.500 pessoas. E se você puder ser mais um que segue a gente lá, eu agradeço muito. Tá certo, meus irmãos? Telegram também, vou deixar o link aí. Inclusive tá rolando uma ação dia 24 agora. Você que adquiriu o nosso selo Pikachu a partir de R$5, você vai concorrer a 5.000 conto direto na tua conta. R$5.000. Vai ser sorteado dia 24, já tá chegando. Vê como passa rápido, né, família? Participe, nos dê essa força e financie nossos vídeos e ainda, quem sabe, vai ser você que vai botar essa bolada. E ainda que não saia, mesmo assim você vai ter a certeza que, olha, mais um conteúdo do Davi produzido que despertou algumas pessoas, graças a mim também. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Conto com vocês. Fiquem com Deus. O link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Se não tiver nesse vídeo, tá no vídeo anterior. Só é você olhar. Tá certo, meus irmãos? É isso. Que Deus proteja vocês, abra a mente de vocês. Fiquem com Ele e fui!